A tecnologia na zona rural e o futuro da produção agrícola no Brasil. Esse é mais um episódio do Condado Digital. Já começo cumprimentando o Neilton, dando boa noite. E Neilton, o Brasil passou por uma transformação impressionante na produção agrícola nas últimas décadas. Nos anos 60, o país ainda importava alimentos e hoje se tornou um dos maiores produtores do mundo. O que explica essa mudança tão grande? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Dair. Boa noite a todos. Estamos aqui para falar mais um pouco de tecnologia na área rural e na economia agrícola. Essa transformação aconteceu principalmente por causa da tecnologia e da pesquisa científica, né? A Embrapa contribuiu muito com esse desenvolvimento, esse avanço no campo. Setores como o agro no Brasil investiu muito em desenvolvimento e produção de larga escala. Em melhoramento de genético de sementes, correção de solo, fertilizantes, novas técnicas de produção. Desde o início dos anos 70, a Embrapa investiu muito, a Embrapa capacitou, a Embrapa contribuiu muito com esse avanço no campo no Brasil. Mas é nos últimos 40 anos que a produção de grãos cresce muito, né? E mais de 6 vezes, só para você ter ideia do que cresceu a produção rural, né? Então, a produção de grãos cresceu, a produção de processamento de alimentos cresceu, enquanto a área plantada apenas dobrou a área cultivada. Ainda é pouco, proporcionalmente se falando, devido a capacidade de produção em diversas épocas do ano que tem o Brasil, devido ao seu tamanho territorial, devido às sazonalidades de produção, que tem terras no Brasil que conseguem produzir monoculturas 3 safras por ano, né? Então, dado a isso, ainda se cresceu pouco em relação ao que o potencial que o Brasil tem para crescer. Mas para crescer precisa de tecnologia, né? Ou seja, produzir muito mais sem precisar ocupar grandes novas áreas, sem desmatamento. Uhum. Essa ideia de que o Brasil, para produzir, precisa desmatar, isso não existe. O Brasil não precisa desmatar mais nada. O Brasil precisa produzir nas suas terras que já tem e áreas que estão hoje sem produzir, mas que têm uma grande capacidade e graças à tecnologia. Legal. E quando se fala em tecnologia no campo, Neilton, muitas pessoas ainda imaginam algo distante da realidade do agricultor. Mas hoje a tecnologia está cada vez mais presente na produção rural. Que tecnologias estão mudando a agricultura? Daí, várias. Hoje existe um conjunto de tecnologias que transforma completamente a produção agrícola, tá? Em reportagem da CNN Agro, onde se abordou a questão do crescimento de 66% nos últimos 3 anos, a capacidade de internet no campo foi consumida. Nossa. E devido a essa economia crescer, essa produção crescer 66%, se consumiu muita internet, consequentemente deixando áreas descobertas, pessoas com menos sinal, com menos acesso à internet devido ao que o campo consumiu. E isso é ruim por um lado, mas por um outro lado é bom. O Brasil está batendo recorde ano a ano de produção Maravilha. agrícola, né? Nesse aspecto é uma maravilha. Então, por exemplo, aqui, a agricultura de precisão utiliza sensores, software, analisa o solo, índices pluviométricos, áreas com concentrações de praga, o clima e o comportamento das plantas. Isso permite a tomada de decisão de forma muito imediata e eficaz. Ela se torna eficiente. Inclusive questões de irrigação, fertilização, manejo da lavoura, em questões de instantes, dentro do próprio plantio. Não precisa o operador de uma máquina espetar um pendrive e no campo coletar informações
para chegar na sede da fazenda, espetar o pendrive num notebook ou em qualquer tecnologia, aparelho tecnológico, para fazer leitura daquilo. Hoje é feito direto pela máquina, em tempo real, e a tomada de decisão ficou muito mais rápida. Consequentemente, aumentou a produção. Sim, nossa. Entendeu? Ou seja, o agricultor hoje, ele trabalha cada vez mais com dados, né? Isso agiliza. Com mais dados e menos esforço. É exatamente isso. A tecnologia permite que as decisões sejam baseadas em informação. Sim. Isso reduz desperdícios, aumenta a produtividade e melhora o uso dos recursos naturais, né? Mas, para isso, é urgente o investimento. A falta de investimento faz reduzir o sinal de internet para as pessoas, por exemplo. E o impacto isso para uma cidade pequena, a gestão, ela é muito impactada por as pessoas ficarem com falta de internet, por exemplo. Sim. Porque as empresas hoje, elas têm um investimento de acordo com a demanda de cada município, de cada área, que ainda é baixo do que se precisa. Na Bahia, se você for ver, a maioria das cidades não tem tecnologia de internet. A internet é de baixa qualidade. Ainda tem áreas com internet via rádio, em megahertz. É muito complicado isso. Sim. Além da agricultura de precisão, outras tecnologias também, Neilton, estão chegando ao campo, como a inteligência artificial e a internet das coisas. Como isso está sendo aplicado na prática? Odair, a inteligência artificial já está sendo usada para prever o clima, identificar várias anormalidades dentro da plantação agrícola, né? Isso orienta o operador, o investidor, o produtor rural de forma imediata a rever suas práticas, a rever suas formas de produção, a evitar desperdício. Já a internet das coisas permite conectar sensores, equipamentos à internet em tempo real, Sim. monitorando lavouras de grandes extensões. E imagine você que hoje tem a geolocalização referenciada e a tomada de decisão localizada. Então, em uma determinada pequena área, apareceu um tipo de praga. Numa outra área, pode aparecer um outro tipo de praga. Sim. A máquina é capaz hoje de te informar isso e já combater as pragas com diferentes defensivos agrícolas. Meu Deus. E de uma forma assertiva. Eficiente, né? Eficiente. A palavra certa é essa, eficiente. Obrigado. Então, com isso, o produtor consegue acompanhar tudo pelo celular, por um mobile, ou computadores, ou máquinas são operadas remotamente, à distância. E o dono da fazenda, o gestor da fazenda, o gerente da fazenda, sabe de tudo isso em tempo real. A mesma coisa do operador. Sim, nossa, é o controle na palma da mão, né? É o controle na palma da mão. Isso muda completamente a forma de produzir, Neilton? Muda muito. A tecnologia permite que a produção seja mais eficiente em áreas cada vez menor e mais sustentável e mais competitiva. Essa é a produção da atualidade. Neilton, tudo isso, quando se fala inovação no campo, muitas vezes se pensa apenas na agricultura. Mas a pecuária também evoluiu muito nos últimos anos. Como a tecnologia impacta a criação de animais? A tecnologia impacta em muito. A pecuária também passou por uma grande transformação tecnológica, né? Hoje existem sistemas de identificação eletrônica de animais, sensores que monitoram a saúde do rebanho, software de gestão e até automação em atividades como ordenha, alimentação e outras atividades que o sujeito toma, o vaqueiro, vamos dizer, vaqueiro, ele toma no curral, ele toma ali no meio do rebanho, ele sabe, tem mecanismos e meios, recursos tecnológicos para combater, né? Então a tecnologia chega para todos de forma democrática e inclusiva. As pequenas propriedades, se chegasse, né, passariam a produzir também. E isso seria a produção familiar, a produção de subsistência, muito pelo fato de hoje a pequena produção rural,
eles não estão produzindo mais, não está compensando, porque o custo fica muito Sim. alto. Aham. Então, um quilo de feijão, um quilo de milho para o pequeno produtor, ele custa muito mais do que para um produtor de larga escala, né? Então, há alguns anos, a produção rural, da economia de subsistência, da economia familiar, da produção daquela coisa que as famílias produzia seu próprio alimento, sua própria subsistência, diminuiu muito. Hoje são poucas as pessoas que produzem, mas com tecnologia essas pessoas podem passar a produzir mais Sim. de forma eficiente e em pequenas áreas também. Então, desde a criação de animais, como produção de várias culturas ou até Sim. monocultura. Então a gente pode afirmar que isso com esse trabalho impacta diretamente na produtividade? Sim, é justamente isso. A não democratização das tecnologias impacta na produtividade do homem do campo. Atrapalha isso a todos. Com isso, ninguém ganha. São áreas sem produzir, sem acaba não tendo uso, né? Sim. Porque as pessoas não conseguem produzir e competir com a produção agrícola de larga escala. Então, isso prejudica muito. Cabe aos nossos governantes investir mais em tecnologia. Sim. E é por isso que o Condado Digital da Bahia, ele pensa em democratizar as tecnologias para chegar para as pessoas do campo e todos terem a oportunidade de produzir. Querer ou não querer é uma questão de cada um, mas você oferecer a tecnologia para que a pessoa tome a decisão de produzir, isso é um dever dos governos. Não, muito bom. Mesmo com todos esses avanços, ainda existe um grande desafio, que é a desigualdade no acesso à tecnologia do campo. Como você avalia essa questão, Neilton? Odair, esse é um dos maiores desafios. Existem regiões muito produtivas, principalmente nas regiões que atualmente são menos cultivadas por mecanização e equipamentos tecnológicos. Cito aí o sertão produtivo, o agreste, o semiárido e várias áreas que são muito ricas em águas. Por exemplo, as margens do Rio São Francisco, Uhum. tem ali próximo Barra do São Francisco, tem lá em cima Xique-Xique, tem a região de Irecê que não está distante, até chegar em Juazeiro, toda aquela região são muito capazes de produzir bastante, né? Mas hoje não produzem mais, a não ser nas margens do rio por irrigação e a fruticultura, por causa de investimento Uhum. tecnológico. Se isso chegar, isso é bom para o sertão produtivo, o semiárido, o sul do estado e no sertão produtivo, muitas das vezes a renda gerada fica concentrada em poucos produtores ou empresas, né? Além disso, muitas regiões ainda têm dificuldade de ter acesso à tecnologia e à internet de qualidade, o que acaba impactando na produção agrícola e produção rural, né? Ou seja, a tecnologia ela existe, né? Mas não chega igualmente para todos. Não, é justamente isso. É exatamente isso. Ela existe, mas não chega para todos. A democratização da tecnologia é fundamental para o desenvolvimento seja mais equilibrado e as pequenas áreas de terras tenham oportunidade de produzir. Então, o que falta é a democratização da tecnologia. Nos últimos 50 anos, grande parte do crescimento da produção agrícola brasileira foi resultado de investimentos em pesquisa e inovação. Isso mostra a importância da ciência para o desenvolvimento do país. Com certeza. Estudos mostram que cerca de 59% do crescimento da produção agrícola se deu devido à tecnologia na área rural. A mão de obra contribuiu com cerca de 25% e a expansão de terras apenas 16%. Então você veja, ó, de um índice de 59%, quase 60%, para outro de 25% e só 16% a expansão de áreas.
Só aí já dá para você ter ideia de que não é desmatando que se produz mais. Sim, sim. É com tecnologia que se produz mais. Ou seja, a tecnologia é o principal motor da produtividade de forma inquestionável. Com certeza. Então, investir em tecnologia é investir em segurança alimentar, né? Exatamente isso. A tecnologia permite produzir mais com menos recursos e com menor impacto ambiental e Poxa, relevância no amparo social. Isso é a diferença. que incrível. Dentro desse cenário, Neilton, como projetos como o Condado Digital podem contribuir para o desenvolvimento das regiões? O Condado Digital, nesse cenário, tem um papel importante que é a democratização do acesso à tecnologia. A criação de polos tecnológicos digitais nas regiões pode levar à formação digital, à inclusão digital, o acesso à informação e novas oportunidades para jovens, produtores rurais e todas as áreas do desenvolvimento econômico de cada região, né? E à medida que se desenvolve economicamente, se desenvolve socialmente Uhum. também, né? Então, a Bahia, pelo seu tamanho, pela sua capacidade na área produtiva, ela precisa muito da democratização das tecnologias. E o Condado Digital, ele tem por objetivo essa abordagem, suprir essa carência que hoje existe. Diante dessas explicações, a gente pode entender então, Neilton, ou seja, não se trata apenas de tecnologia, mas também do desenvolvimento regional. Sim, exatamente. Quando uma região tem acesso à tecnologia, ela ganha produtividade, ela gera renda e cria novas oportunidades para a população. É justamente isso. É uma questão de tecnologia. Tecnologia hoje não tem como fugir. É o propósito para todos os governantes, empresas e pessoas com propósitos sociais. Aproveitando agora há pouco, você comentou sobre a tecnologia que deve chegar para os pequenos produtores, agricultores. é, como impactaria? A gente deu o exemplo de um saco de feijão lá, por exemplo, né? Que hoje fica mais caro para ele. Proporcionalmente, qual a diferença de um grande agricultor, um preço de um pacote de feijão, por exemplo? Como sairia para um pequeno agricultor em relação ao grande? 10 vezes. 10 10 vezes? vezes. Ou seja, hoje um produtor rural que ele produz ainda de forma rudimentar, artesanal, com ferramentas, com esforço físico, muitas das vezes com o uso de animais. Quando ele produz uma área que chegue a produzir 10 sacas de feijão, o produtor de larga escala que usa tecnologia e tem todos os maquinários e forma de mapear toda a área produtiva, ele produz 100 sacas. Ou seja, de 10 para 100. Então é muita coisa. Para chegar essa tecnologia até eles, depende de uma vontade política, menos interferência do grande, do agronegócio, Neilton. Políticas públicas, né? Daí é o seguinte, no Brasil, nenhum setor ele sobrevive sem investimentos, sem injeção de grana, sem recursos. Isso seja os grandes conglomerados da imprensa, Uhum. seja o agro, seja a indústria, seja os serviços, todos os empreendedores precisam de dinheiro. Sim. E o maior desafio é democratizar o acesso à tecnologia e, com isso, o financiamento. Porque à medida que você produz menos, você tem menos acesso a crédito. Uhum. E a Bahia é o quinto maior estado brasileiro. É um estado com enorme potencial, né? E por ser um estado grande, com alta capacidade produtiva, tem capacidade, mas não tem meios como produzir, isso demonstra que estamos longe do que precisamos, aonde precisamos chegar. Até início dos anos 90, o maior rebanho bovino era o do Uruguai. Uhum. Hoje, o Brasil, ninguém ganha para o Brasil. E áreas cultivadas, o Brasil pequeno, tem uma pequena área em relação ao tamanho territorial. Ou Sim. seja, nós temos muitas terras que poderia produzir muito mais
do que produz e não estamos produzindo. Se você for ver em regiões bastante povoadas, principalmente na Bahia, vou falar aqui da Bahia, são pequenas propriedades, consequentemente, com menos recurso, sem acesso a crédito e impacto na produtividade. Ou seja, o governo acaba precisando manter programas de assistencialismo por não dar oportunidade ao homem do campo no produzir. campo. Porque são pequenas e médias propriedades que podem produzir muito, só depende de acesso a crédito, de acesso às tecnologias. Então, o Brasil tem capacidade científica, tem território produtivo, tem talento humano. O que precisamos é garantir que a tecnologia chegue a todos, inclusive ao pequeno produtor e às regiões mais distantes. E o Nordeste hoje, se você for ver logisticamente falando, ele não está distante das grandes rotas de escoamento de produção agrícola, né? Nós temos grandes portos, que nem temos no Recife, Salvador. Então, hoje a gente tem como escoar a produção, mas a tecnologia e a infraestrutura viária, principalmente na Bahia, que a infraestrutura viária não é boa, tá? A nossa maior malha rodoviária que temos hoje no Brasil é a de Minas Gerais. E a com mais qualidade é a de São Paulo. A da Bahia é uma das piores malhas rodoviárias. Poxa, prejudica. Então, O Neilton, olhando para o futuro da agricultura e da tecnologia no Brasil, qual é o principal desafio que precisamos enfrentar ainda? A tecnologia não é apenas uma ferramenta, né? Ela é um caminho para o desenvolvimento. Se conseguirmos levar a tecnologia para o campo, para as regiões mais afastadas, podemos transformar economias locais, gerar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é o grande desafio. Hoje a gente temos que investir, inclusive, em data centers, inclusão digital, em polos de desenvolvimentos tecnológicos regionais. E aí o Condado Digital ele pensou isso, né? E a Bahia é propícia para isso devido à Lei Nilton Santos, né? Que divide o estado, as 417 cidades, em 27 territórios. Então, a Bahia tem tudo para, nos próximos 5 anos, ou até menos, se tornar um grande produtor rural, na indústria, melhoria no atendimento a saúde, a segurança pública, se investir em tecnologia. Sem tecnologia, a Bahia não sai do estado onde ela está. Sim. Do estado das coisas, do estado do verbo estar, né? Ela não sai. Agora, com tecnologia, muda tudo. O Condado está mudando isso, né? O Condado precisa mudar isso. Precisa mudar isso. Gente, estamos terminando mais um episódio do podcast Condado Digital. Hoje o tema tecnologia na zona rural e o futuro da produção agrícola no Brasil. Agradecer mais uma vez, Neilton, por estar aqui. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.